O livro Angústia, de Graciliano Ramos, nos apresenta a vida de Luiz da Silva, um arquétipo do homem da classe média baixa brasileira dos anos 1930. Ele acabara de se mudar para Maceió após uma experiência profissional no Rio de Janeiro, e lá ele vive em uma casa simples, com ratos, buracos, muitos problemas, e conta apenas com a ajuda de uma empregada chamada Vitória. Luiz da Silva é um funcionário público que não gosta muito da profissão, não só pela questão da remuneração, mas também por não gostar daquilo que faz. Ele tem o sonho de ser escritor e tem um grande apreço pela literatura, que fica expresso nas várias ocasiões em que ele começa a ler e analisar romances que muitos ele considera desagradáveis, mas continua os lendo porque tem um certo apreço pelo ato de ler e pela literatura em si, né? O livro começa com o Luiz da Silva citando e explicando fazendo um geral dos seus problemas e de alguns dos seus traumas e principalmente de sua ilusão amorosa que ele teve com Marina, que será explicada posteriormente. Todos esses problemas parecem meio confusos logo de começo, mas ao se analisar a obra como um todo, você consegue encaixá-los cronologicamente. E isso é um detalhe importante, pois o livro não segue necessariamente uma linha do tempo histórica, mas ele segue mais uma linha do tempo psicológica, né? Já que o narrador do livro também é Luiz da Silva, né? Ele cita alguns eventos envolvendo a morte de seu avô, Trajano, e de seu pai, Camilo, e começa a explicar as coisas de modo mais organizado após ele citar o processo de mudança, de mudança não, da morte de sua vizinha e a entrada de novos inquilinos, né? Dona Adélia e Marina e o pai e marido, respectivamente, delas, né? Dona Adélia é uma senhora simples que vive lá reclamando do aluguel e vivendo, enquanto Marina é uma jovem mais ativa e é outro arquétipo, outro estereótipo da mulher brasileira que foi bem usado nesse período pelos autores. Marina é mostrada como uma pessoa não muito culta, facilmente manipulável e sem muita personalidade própria, né? Depois no livro ela é mostrada como interesseira e é tratada basicamente por Luiz da Silva como ele, embora ele comece a gostar dela após uma série de diálogos, ele trata ela com um certo desgosto por conta do comportamento da personagem. A empregada Vitória é outra que não gosta muito de Marina e sempre alertou o patrão sobre os perigos de se relacionar com a jovem. Luiz da Silva se apaixona por Marina após Dona Adélia pedir para ele arrumar um emprego para ela, né? Ele termina essa função, consegue um emprego para ela de 100 mil réis numa loja e ao final disso tudo eles entram num romance, se vendo todas as noites depois dos pais de Marina irem dormir e tudo mais, né? Depois disso, o Luiz da Silva já começa a planejar um relacionamento mais sério. Ambos começam a planejar os eventos de casamento, né? Nesse período do livro, Luiz da Silva não tem uma condição financeira até que estável, apresentando um certo dinheiro. Porém, os eventos do casamento vão sugando completamente a vida financeira do homem. Ele compra vestido, roupas, compra presentes para Marina e mais uma série de coisas. Porém, no final das contas, tudo isso acaba indo por água abaixo em uma sequência bem rápida por conta de Julião Tavares, que é outro personagem bem curioso. Assim como Luiz da Silva é meio que um estereótipo do homem da classe média baixa, o Julião Tavares é um estereótipo do homem da classe média alta. E num momento de grande angústia para o personagem, ele começa a suspeitar de um romance entre Marina e Julião Tavares após ver uma troca de olhares entre os dois. O homem fica meio que obcecado com o problema, o casamento desanda e Julião Tavares e Luiz da Silva acabam ficando obcecado em tentar descobrir a verdade, seguindo os dois e descobrindo que de fato estava sendo traído e descobrindo até mais, que Julião Tavares traía Marina também, né? Ele enxerga com Marina como interesseira e
fica extremamente angustiado e um tanto quanto obcecado com a situação.